Esta é a apresentação de um artigo de minha autoria para o Congresso Nacional de Pesquisas e Estratégias e Recursos Educacionais, intitulado Educação Matemática do Não Matar, uma proposta de ensino para a cultura da paz. O meu nome é Marcílio Leão, é um prazer estar aqui. Esse artigo é um extrato de minha tese de doutorado intitulada Educação Matemática, Sociedade e Meio Ambiente. Reflexões sobre violência social e ambiental, um estudo transdisciplinar e crítico em uma pesquisa etnomatemática. Defendido em dezembro de 2021, orientado pelo professor Ubiratã e coorientado pelo professor José Silvio Govoni, da Unesp de Rio Claro, do Departamento de Educação Matemática. O objetivo, o objetivo desse artigo baseou-se em analisar a percepção que os jovens do ensino médio, duas escolas públicas estaduais e os internos em regime socioeducativo da instituição Fundação Casa têm a respeito do fenômeno da violência e se pensa ser importante discutir essas questões durante as aulas de matemática com o objetivo de contribuir para a cultura da paz. Também foram feitas duas entrevistas com dois professores de matemática que atuam na área, para entender como eles percebem e lidam com a questão da violência, e uma entrevista informal com o representante da Secretaria do Meio Ambiente, que trouxe a ideia da violência ambiental para a pesquisa. O referencial teórico adotado na pesquisa baseou-se nas ideias teóricas do professor Ubiratã, e eu trago aqui algumas falas dele, rapidamente. Para o educador matemático Biratan D'Ambrosio, como educadores, nossa missão é preparar as futuras gerações para um futuro sem ódio, sem medo, sem fanatismo e com dignidade para todos. Como matemáticos, educadores matemáticos, devemos ter nossa responsabilidade perante essas questões. O autor ainda, o professor Bratan, ainda destaca que a história nos ensina que a matemática que tanto serviu para matar pode ser uma excelente estratégia para se atingir uma relação social do não matar. E conclui que a paz, nas suas várias dimensões, paz social, paz militar, paz ambiental, paz individual, é o grande objetivo de rejeitar a violência e de praticar o não matar. Agora eu vou falar algumas discussões sobre violência, eu trouxe algumas imagens, né? E a violência é uma das maiores preocupações mundiais, atravessa os limites de classe, raça e cultura e traz resultados desastrosos e sentimentos generalizados de medo, impotência e vitimização, além de gerar consequências emocionais e psíquicas prejudicando a saúde dos indivíduos. Tem estado presente no cotidiano das instituições escolares, em seu entorno, nos grupos sociais, bairros, cidades, países, famílias, indivíduos, crianças, adolescentes sofrem com suas consequências. As diferentes formas em que ela se manifesta, sejam quais forem, causam destruição, corrompem a vida e interferem no comportamento individual, social e cultural. Suas marcas podem refletir por uma vida inteira, alcançando até mesmo gerações. A autoestima, a criatividade e os valores humanos se perdem numa submissão e conformismo resultante apenas de uma prisão sem muros. Não há liberdade nem livre-arbítrio para aqueles que são submetidos às condições da violência. Para o professor Biratan D'Ambrosio, a parte prática da violência, seja ela individual, institucional,
subordina indivíduos, grupos e comunidades a condições sustentáveis de vida, gerando medo, a intimidação, comportamentos psicopáticos, recurso às drogas, e suicídio, injustiça social, degradação ambiental e até mesmo ocasionando a destruição do meio ambiente, de guerras, de patrimônio, de perdas de patrimônio, de vidas, e mesmo chegando no genocídio no sentido amplo. Atinge a todos, nossa vida pessoal, nosso ambiente de trabalho, nosso relacionamento com o outro, destrói o homem, destrói o meio ambiente, nossa fauna, flora, destrói vidas, nosso lar, nossa casa comum. Agora eu trago uma pequena reflexão sobre essa temática que está na minha tese. Existe algum tipo de orientação ou preocupação em nossos sistemas educacionais no âmbito da educação matemática, em qualquer nível que seja, que busque formar indivíduos que sejam contrários à violência, que prefiram mútuos e violência? Em outras palavras, existe algum tipo de orientação ou preocupação em educação matemática em todos os níveis de formação, incluindo o universitário, que busquem promover comportamentos de respeito, solidariedade e cooperação baseados essencialmente na sustentabilidade de todas as espécies vivas, em particular do homem? Ao refletir mais profundamente sobre a questão da violência e o estado do mundo, percebe-se que a violência social e ambiental são duas versões ou duas faces para uma mesma moeda, né? Para uma mesma situação. A violência como construto humano. O professor Araújo traz o mesmo pensamento ao dizer que a violência é uma construção humana na história dos indivíduos. Para ele, os atos da violência nascem da própria violência, e discorre. A paz nasce da paz. Há sempre uma relação de causalidade recursiva. O indivíduo faz sociedade, e esta, por sua vez, retroage construindo o indivíduo. Ao completar a fase do autor, a gente pode dizer que o indivíduo faz sociedade e o seu planeta, e estes, por consequência, reversem construindo o indivíduo em sua totalidade social, ambiental e cósmica. Agora eu vou falar um pouco da metodologia, método bem rapidamente, por causa do tempo. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e quantitativo. A análise quantitativa buscou observar as respostas dos questionários com o intuito de mensurar, quantificar e inferir sobre as respostas dos jovens das três instituições, utilizando a técnica estatística descritiva por meio da análise de gráficos e porcentagens. A análise qualitativa buscou interpretar, pelo viés filosófico, né? E fazer um mergulho interpretativo na pesquisa de campo, né? Né? Com vista à proposta do trabalho. É, e com relação à metodologia adotada da pesquisa, aplicou-se um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas aos jovens do ensino médio de duas escolas públicas, distantes uma da outra, 60 quilômetros, aos jovens internos em regime socioeducativo, e ao todo participaram desses questionários 79 jovens na faixa etária de 14 a 20 anos. Também foram feitas duas entrevistas com os professores de matemática e uma entrevista com o representante da Secretaria do Meio Ambiente. Abordou-se 6 pontos chaves na aplicação desses questionários. A percepção dos jovens, daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora das instituições escolares, saber, na opinião deles, se a violência interfere no aprendizado, se eles acham que a educação escolar pode auxiliar a minimizar a violência de alguma forma, e entender a relação educador-matemática e aluno, o acolhimento, e saber se julga importante o professor de matemática discutir essas questões sobre violência em sala de aula.
E também saber se julga importante trabalhar a educação matemática para a cultura da paz, abarcando o programa etnomatemático e a transdisciplinaridade. O questionário ele foi composto por 16 questões. Duas focaram na idade e no gênero, 8 focaram sobre a compreensão da violência, sobre o ambiente escolar, sobre os tipos de violência presenciados por eles e quais tipos também eles sofreram, sobre a sensação de segurança dentro da escola e seu entorno, e o que eles acham importante para diminuir a violência do seu ponto de vista. Duas questões focaram se eles acham que a violência interfere no aprendizado e se pensam que a educação escolar pode auxiliar a minimizar a violência de alguma forma. E quatro questões focaram nas ideias, se eles acham, julgam importante o professor pedir, eles pedirem um conselho para o professor, ou seja, se eles procuram o professor para pedir algum conselho, né, em outras palavras, se há um acolhimento, perdão, se julga importante o professor de matemática discutir questões sobre a violência, com o intuito de formar para a cultura da paz, e se julga importante a ação do professor voltada para uma postura de tolerância, respeito, diálogo, coletividade, ancorada no programa de matemática como instrumento minimizador da violência. Aqui eu vou só mostrar alguns resultados, né, que estão no trabalho. Foi perguntado sobre os tipos de violência que os jovens sentiram na escola e no seu entorno. Aqui eu tenho um gráfico de porcentagens e outro gráfico de colunas. A cor laranja dessas colunas é a escola a cor cinza é a escola B e a cor amarela é a Fundação Casa, na mesma sequência do gráfico de porcentagens. Perdão. O que tivemos? Tivemos altas frequências para violência verbal, altas citações também aparecem, a agressão física, mais notada entre os menores internos da Fundação Casa, menores citações para danos ao patrimônio e violência familiar. Com relação a outra questão, você acha que a violência interfere, a violência, seja qual for, interfere no aprendizado do seu aprendizado durante as aulas? A gente pode perceber aí, através dos gráficos, que a imensa maioria dos entrevistados nas três instituições concordam que atos violentos afetam negativamente o aprendizado. Com relação a uma outra pergunta, você acha que a educação escolar minimiza a violência? A imensa maioria das três instituições concordam que a violência afeta o aprendizado dos alunos. Com relação à pergunta se eles julgam importante trabalhar etnomatemática na sala de aula, a maioria dos alunos se manifestou favoravelmente ao fato de trabalhar com etnomatemática na sala de aula. Nós fizemos uma breve análise agora, uma breve análise. Os jovens, os jovens associam a violência ao medo, à tristeza, à baixa estima, e são unânimes em afirmar que a violência afeta negativamente o aprendizado. Entre os tipos de violências mais percebidos na escola, seu entorno, destacam-se altas frequências para a violência verbal, conforme a gente falou. Em relação à ação do professor de matemática e a aplicação da matemática na sala de aula, uma perspectiva de tolerância, respeito, diálogo, coletividade como instrumento minimizador da violência, as porcentagens de concordância foram altas. A maior parte dos jovens reconhece a importância da educação matemática, particularmente a etnomatemática como redutora da violência e reconhece o papel do professor de matemática de extrema importância
no processo de função de cultura. Os docentes, conforme está explicado aí, com relação às entrevistas com docentes, os docentes percebem os problemas da violência presentes dos alunos e salientam que a violência afeta negativamente os estudos. Sentem certa apatia dos alunos pela escola, pelas disciplinas, em relação à matemática. Afirmam que a ética matemática pode contribuir muito para minimizar o problema da violência e para a construção da cultura da paz. Na entrevista com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com base em sua experiência, né, ele diz que muitos crimes ambientais estão relacionados às questões sociais, financeiras, a falta de conhecimento, de legislação, e entende que a educação ambiental é fundamental para diminuir as degradações ambientais, em particular a matemática, a disciplina que mais possibilita a transdisciplinaridade, deve ser explorada na temática ambiental. Agora eu vou para a conclusão e o nascimento de uma proposta para a educação matemática, denominada Educação Matemática para a Paz. Eu justifico essa proposta por meio dos dados empíricos colocados na pesquisa. A paz começa dentro de nós, dentro dos indivíduos, orientar novas formas de pensar e agir que rejeitem a violência social, a violência ambiental, é a essência do que fomenta essa proposta. A educação matemática para a paz pode oferecer uma maneira eficaz para a construção da paz em contextos múltiplos, onde o docente envolvido com tal proposta atue. Sem dúvida, diversos desafios para tal proposta. Não se pode negar que o único antídoto para a violência e para as injustiças sociais é a paz. Essa abordagem de dentro para fora de educador matemático nos sistemas educativos envolve ajudar alunos, crianças e jovens a desenvolver ferramentas e estratégias para a prática da não violência. Os espaços escolares e a sala de aula são locais privilegiados. Por que não aproveitar um pequeno tempo do docente para levar as crianças e os jovens aprender sobre a prática da não violência no conflito e refletir sobre os valores éticos e valores sociais que possam mudar a trajetória dos seus desenvolvimentos no processo educativo? No que tange à operacionalização dessa proposta, o educador matemático da paz pode utilizar um pequeno tempo de sua sala de aula para trabalhar diversas perspectivas de abordagem ancoradas no tripé: a consciência, o sentimento e o comportamento. A consciência trabalha os valores, a moral ética, o sentimento emocional, comportamento, fazer e agir em situações de conflito. Não se pode, o tripé pode ser trabalhado durante as próprias aulas de matemática. Por exemplo, a análise de gráficos do IPEA, os valores que envolvem índice de focos de queimada pelo INPE, a nível do ensino médio, ao trazer esses gráficos aos alunos, o educador matemático, além de trabalhar o próprio ensino da matemática envolvendo conceitos estatísticos simples, análise de algoritmos e formas, traz valores que possam ser discutidos com os jovens sempre numa postura de respeito mútuo, empatia, solidariedade e cooperação. A etnomatemática fornece esse ferramental reflexivo. Inúmeras situações da vida podem ser trabalhadas em sala de aula, abarcando o comportamento, sentimento e a consciência dos alunos. As questões ambientais poderiam ser trabalhadas ao levar os jovens em uma APP, uma área de preservação permanente, por exemplo, uma nascente. Os alunos podem calcular esse valor em loco, ao mesmo tempo educador matemático ensina conceitos de geometria envolvendo círculos e circunferências de centros. Pode transmitir a eles a importância de se preservar uma nascente e discorrer sobre os efeitos danosos ao meio ambiente que envolve aterrar, queimar, jogar lixo nessas nascentes. Enfim, os exemplos são inúmeros para o educador matemático para a paz. Na nossa humilde opinião, um trabalho envolvido uma educação matemática para a paz deveria ser aplicado por todos os educadores em todos os níveis de ensino e em todos os cursos de formação. Por fim, espera-se que esse trabalho possa lançar luz
Perdão, luz é que possa brilhar na escuridão em meio à cegueira que encontramos hoje, diante de um mundo cada vez mais difícil e incerto no que toca a questão da violência. Que a paz se sobreponha às injustiças sociais, que um dia possamos vislumbrar uma sociedade na qual o respeito mútuo, a empatia, a solidariedade e a cooperação façam-se presentes. Obrigado, e aqui estão algumas referências sobre o trabalho. Muito obrigado pela atenção.